bom que nós estamos de volta em mais um culto infantil online. Aqui é a tia Cíntia e nós vamos dar início então ao nosso último culto infantil da série do livro Sem Palavras. Se você tem acompanhado todos os cultos infantis, você vai ver que nós estamos estudando esse livrinho aqui, que não tem nenhuma figura, não tem nenhuma palavra, e hoje nós vamos falar sobre a última página desse livro, sobre a última cor que ainda falta a gente aprender. Mas antes da gente iniciar, nós vamos fazer uma oração, pedindo que Deus venha nos abençoar nesse tempo e seja um culto infantil muito bom para nós. Senhor nosso Deus, obrigada pela tua bondade. Eu te agradeço pela vida de cada criança que tem aproveitado esse culto infantil. Que o Senhor os abençoe, que eles possam estar aprendendo mais da tua palavra, Deus, tendo um tempo de comunhão com o Senhor, mesmo estando em casa, Deus. Que eles possam aproveitar os louvores, as atividades, que seja realmente um tempo, Senhor, para adorar o Senhor e para glorificar o seu nome. Muito obrigada por tudo, eu te agradeço no nome do teu Filho Jesus. Amém. E então, antes da gente passar para a nossa história, nós vamos para o nosso período de louvor. Hoje eu escolhi duas músicas que falam sobre o nosso crescimento, que a gente precisa crescer espiritualmente. Depois que a gente entrega o nosso coração a Jesus, que a gente confia em Jesus, a Bíblia diz que a gente tem que crescer, a gente tem que ir aprendendo. Então, uma das músicas fala que a gente deve ler a Bíblia e orar para que a gente possa crescer. E a outra música também fala sobre crescer em Jesus. Então, prestem bastante atenção, cantem com bastante alegria para que você possa louvar o Senhor e entender que você precisa crescer a cada momento. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora e a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora a Bíblia não lê, não irá crescer. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, crescer, crescer.
deste tamanho assim. Eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Uhul! Agora, crianças, nós vamos para a parte da nossa história. Mas antes de eu falar sobre a última página do livro Sem Palavras, eu quero relembrar com vocês todas as coisas que nós já aprendemos. Lembra que eu falei que esse livro, a história dele começa pelo fim, começa pelo final, né? Então, a primeira página dele é a página amarela ou dourada, né? E esse amarelo representa, será que vocês vão lembrar? Esse amarelo representa o céu, porque a Bíblia diz que no céu tem ruas de ouro. É um lugar perfeito e maravilhoso, onde Jesus está separando um lugar, uma casa para a gente morar. Então, por isso que a gente usa a página amarela e representando o céu, porque a Bíblia diz que no céu tem ruas de ouro e o ouro é dourado, né? Então nós aprendemos que a página amarela representa o céu onde não tem tristeza, não tem choro, não tem dor, não tem mais morte. Todo mundo que for para o céu vai viver eternamente, vive para sempre. O céu então é um lugar maravilhoso. Nós aprendemos também que para entrar nesse lugar maravilhoso, nós não podemos ter o pecado. Então a página preta, ela representa o pecado no nosso coração. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão separados de Deus por causa do pecado. E por esse pecado, nós não podemos entrar no céu com a rua de ouro. Nós aprendemos desde o princípio lá a história de Adão e Eva, que Deus proibiu que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas eles desobedeceram, comeram e desde então todos que nasceram depois de Adão nasceram em pecado. Mas também a Bíblia diz que Deus prometeu que iria enviar uma solução para esse problema do pecado no nosso coração. E muitos anos então depois, através de uma jovem chamada Maria, Deus enviou o seu filho Jesus. Jesus veio, viveu na terra, fez muitos milagres, ajudou muitas pessoas e então, no final da sua vida, Jesus morreu numa cruz. E quando Jesus morreu na cruz, Jesus derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados e nos livrar das consequências do pecado e de toda a injustiça. Então, essa página aqui vermelha representa o sangue de Jesus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, só o sangue, só que se nós cremos na morte de Jesus na cruz, é que nós podemos ser salvos, é que nós podemos ter os nossos pecados perdoados e o nosso coração, então, depois de lavado pelo sangue de Jesus, o nosso coração vai se tornar branquinho, limpinho. A Bíblia diz: Senhor, lava-me e eu serei mais alvo do que a neve. Lembra que nós aprendemos que o versículo de Salmos que fala que se Jesus nos lavar, nosso coração vai ficar mais branquinho do que a neve. Então, essas são as cores do livro Sem Palavras e essa é a história do livro Sem Palavras. Uma história de como Deus veio ao mundo para salvar um homem perdido, para salvar o pecador, para fazer o nosso coração sair desse estado de preto e dominado pelo pecado,
para um estado de perdoado, de lavado pelo sangue de Jesus. Mas falta uma cor para a gente aprender nessa história, que é a cor verde, que faz parte da capa do livrinho. Hoje nós vamos aprender sobre essa cor, sobre o que ela representa dentro do livro Sem Palavras. Quando você pensa na cor verde, quando você olha o verde, o que você pensa? Eu já imediatamente penso em plantas, em árvores, em florestas, em coisas que crescem, em coisas que têm vida, né? Então, essa cor da página verde, ela representa que aquele que já entregou o seu coração a Jesus, já creu em Jesus, esse tem uma nova vida, esse pode crescer. Por isso que é representado pela cor verde, porque a cor verde representa a vida, o crescimento, tá? E só pra gente pensar bem nessa página verde, hoje eu trouxe a história de um menino que tá lá na Bíblia. Esse menino se chama Timóteo. A Bíblia diz que Timóteo cresceu num lar muito bom. Ele era ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Elas sentavam com ele e ensinavam a palavra de Deus para ele e falavam do amor de Deus para ele. E ele foi crescendo, aprendendo sobre tudo aquilo que Deus tinha feito com o seu povo. Então Timóteo foi um menino que foi crescendo, cresceu num lar que foi ensinado da palavra. E você, na sua casa, seus pais ensinam a palavra de Deus para você? Eles leem a Bíblia para você? Isso é muito importante. E se eles não fazem, pede para eles fazerem para você. Porque isso é muito importante. Isso ajuda no nosso crescimento. Ler a Bíblia, orar, aprender de Deus nos ajuda a crescer. E esse menino, Timóteo, foi assim que aconteceu com ele. Ele foi aprendendo desde criança e ele foi crescendo. E quando ele se tornou moço, algo muito legal aconteceu com ele. Ele conheceu um homem muito importante, um missionário. Missionários são aquelas pessoas que saem da sua terra para ir pregar a palavra de Deus em outros lugares. E ele conheceu um missionário que se chamava Apóstolo Paulo. E então foi um encontro muito legal, porque o apóstolo Paulo viu que o jovem Timóteo era um menino que cresceu na fé, que aprendeu bastante da palavra, que orava, que lia a Bíblia. Então o apóstolo Paulo convidou Timóteo para ir viajar com ele nas suas viagens missionárias. Convidou Timóteo para ir trabalhar junto com ele, ensinando as pessoas de Deus, falando do amor de Deus para as pessoas. E então Timóteo foi com o apóstolo Paulo, saiu nas viagens missionárias para pregar do amor de Deus. E ele sabia também que o apóstolo Paulo sofria muito, porque as pessoas queriam perseguir o apóstolo Paulo, batiam nele, maltrataram, prenderam ele, mas mesmo assim Timóteo foi firme e fiel e ajudou o apóstolo Paulo em todos os momentos que pôde. Até que então o apóstolo Paulo encontrou uma igreja que precisava de um pastor e lá ele deixou Timóteo. E Timóteo ficou pastoreando a igreja na cidade de Éfeso. Então Timóteo foi um menino que cresceu ouvindo a palavra de Deus, cresceu aprendendo de Deus e depois ele se tornou alguém, um pastor que ia ensinar as pessoas sobre Deus. E a Bíblia conta também que o apóstolo Paulo escreveu várias cartas para Timóteo. Quando o apóstolo Paulo, então, ficou longe de Timóteo, foi preso, ele escrevia cartas para Timóteo. Se você olhar na sua Bíblia, tem 2 cartas de Paulo para Timóteo, que ele escreveu, e também a carta para a igreja de Éfeso, que é a carta aos Efésios, que também foi o apóstolo Paulo que escreveu. Tudo isso aconteceu na vida de um garoto, de um menino que cresceu ouvindo a palavra de Deus, que conheceu um homem muito importante e se tornou um pastor, um pregador que falava do amor de Deus para todas as pessoas. Então a vida de Timóteo representa a cor verde que a gente aprendeu. Um menino que cresceu, que aprendeu, que teve boas atitudes e depois falou do amor de Deus para as pessoas. Ele testemunhou.
Então, para a gente aprender e para a gente entender o que nós temos que fazer para crescer na vida cristã, tem várias coisas que a gente precisa fazer. A primeira delas nós já vimos, que é crer no Senhor Jesus, pedir perdão pelos seus pecados, confiar nele de todo o seu coração, acreditar que ele realmente morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e para nos salvar. Isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Mas se você diz para mim, mas tia Cíntia, eu já sei, eu creio em Jesus. Então você precisa tomar atitudes para crescer na fé, para crescer na sua vida cristã. Uma delas é ir à igreja. Você precisa ir a uma igreja que ensina a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus para que você possa aprender da palavra. Outra coisa que você precisa muito fazer é ler a Bíblia e orar. Isso fortalece a sua fé e faz com que você cresça cada vez mais. Ah, mas eu ainda não sei ler. Peça para um adulto ler para você. É muito importante isso, tá? Então é assim que você vai conseguir crescer. Procurar uma igreja, ir à igreja para aprender de Deus, para ter comunhão com outras pessoas que também amam a Deus e ler a sua Bíblia e orar. E depois, então, que você está fazendo isso, você vai conseguir ter boas atitudes, você vai ser um exemplo, você vai ser um bom aluno na escola, você vai ser um filho obediente, você vai ser um bom neto para sua avó, porque você está aprendendo e crescendo na sua vida cristã. E além do mais, além de tudo isso que você vai fazer, você também vai conseguir falar do amor de Jesus para outras crianças que ainda não conhecem. Então, crescer na vida cristã tem alguns passos muito importantes. Ir à igreja, ler a Bíblia, orar, ter um bom comportamento e testemunhar, falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Isso foi o que Timóteo fez durante a sua vida e Deus o honrou. Hoje, ele é conhecido por todos aqueles que estudam a palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Então, só para a gente lembrar, a página verde representa o crescimento, representa crescer na nova vida que Jesus nos deu, crescer na nossa fé. Então, e para a gente crescer, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a nossa parte. Jesus é Ele quem nos salva, foi Ele quem nos chamou e nos escolheu. Ele nos deu a salvação como um presente. Mas a forma como eu agradeço a Jesus por essa salvação é minha responsabilidade e eu preciso tomar atitudes corretas. Certo, pessoal? Então lembrem dessa história do livro Sem Palavras, contem para outras pessoas, é uma história muito importante para a gente lembrar, para a gente poder falar do amor de Jesus para as outras pessoas, desse Jesus que nos amou, que nos salvou e que morreu por nós. Amém? Agora, crianças, nós vamos passar para a nossa parte do versículo. E o Ed já está aqui para me ajudar. Oi, Ed, tudo bem? Oi, tia, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Então tá bom. E cadê a Bia? Tia, você acredita que ela faz natação? Você sabe disso, né? Sim. Então, infelizmente, marcaram para hoje o campeonato dela. Ah, E entendi. daí ela teve que faltar. Ah, que pena, né? Nós vamos sentir falta da Bia, né? Ela sempre ajuda a gente com os versículos, né? Verdade, né? É, mas no próximo ela vai estar com a gente, né, Ed? Eu espero, acha? né? Que ela não marque outra competição. Tadinha, eles que marcaram no mesmo dia, né? Não tem problema, né? Sim. Vamos memorizar o nosso versículo de hoje, então? Vamos! Então vamos lá. Se você tá com a sua Bíblia aí, abre lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Eu vou ler aqui e vou pôr junto para você acompanhar aqui comigo, Ed, tá? Beleza, tia. Olha só, ele fala assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse versículo fala, é uma ordem, ele fala cresçam, vocês precisam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele tem tudo a ver com a história que nós aprendemos hoje. No livro Sem Palavras, da página verde, não é, Ed? É.
E você lembra, Ed, que eu falei algumas coisas que são importantes que a gente tem que fazer para crescer no Senhor Jesus? Você lembra? Lembro, tia, que a gente tem que vir na igreja. Tem que ir na A igreja, gente tem que ler a Bíblia. tem que ler a Tem Bíblia, que orar. orar. Tem que Você dar ora, um você ora, testemunho. você ora, Ed? Oro, tia. Todo dia? No almoço, na janta, na hora de dormir. Ah, muito bem. E a hora que você acorda, você ora também? Ah, não. Ah, Isso não é um costume que eu tenho. não, ó, mas é bom orar a hora que acorda, agradecendo a Deus por mais um dia. Isso é muito legal, Sim. né? É. E o que mais então que você falou, Ed? Ah, a gente tem que dar testemunho, né? Sim, verdade. E dá tem testemunho. outras coisas, só que eu não estou me lembrando agora. Adianta a gente falar que a gente acredita em Jesus e na escola a gente briga com o coleguinha? Não, Não, né? A gente tá dando um bom exemplo? não, senhora. Não, né? A gente fala que acredita em Jesus, aí chega na hora da prova, a gente cola. Pode, tia? Não pode, né? Por quê, É gente? feio. Sim, quem tem Jesus tem que buscar sempre ter um bom Testemunho. testemunho, muito bem, um bom comportamento. Então, se Sim. você tem Jesus no coração, o seu comportamento tem que ser correto, não é, Ed? É verdade, tia. Isso mesmo. Vamos ler o versículo de novo juntos? Vamos lá? Vamos! Então vamos. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda Pedro 3,18. Quase falei errado, eu li primeiro João aqui. É 2 Pedro 3,18, certo, crianças? Certinho. Então escrevam aí no seu papelzinho, memorizem esse versículo porque é muito importante. Ele dá uma ordem pra gente crescer. Muito bem, Ed. Daqui a pouco a gente volta. Agora, crianças, nós vamos passar para a parte da nossa atividade. Atividade. Hoje nós vamos desenhar uma planta. Uma Tá? planta, tia. Sim, lembra que eu falei que a cor verde representa a planta, as coisas que crescem, que têm vida? Lembra que eu falei? O nosso paninho. O nosso paninho. Mas nós vamos então desenhar um vaso com uma plantinha, tá? Beleza, tia. Então prestem atenção no vídeo que é bem facinho. Se você quiser desenhar outras coisas também, outras plantas que sejam verdes, que tenham vida, que lembrem da página verde, você pode desenhar também, tá Pode bom? fazer num potinho, né, tia? Sim, pode até plantar uma plantinha de verdade, né? Ed? Manda uma foto pra gente. Isso, pode pegar um feijãozinho lá e plantar e deixar ele crescer. Isso é Sim. muito legal, né? É verdade. Então tá bom, já já a gente volta pra ver como ficou a nossa atividade.
vídeo extra com uma atividade muito legal, Ed. Extra, tia, mas o que é isso? Como nós estamos no mês de dezembro, né? Estamos chegando perto do Natal. Eu pedi para a tia Cibele me ajudar com um vídeo de uma atividade sobre o Natal. Sobre o Natal, tia? Sim. Por que não da Páscoa? Porque a Páscoa é só em abril, né? Nós estamos agora em verdade. dezembro, né? No Natal. Então, Então, vocês prestem bastante atenção, que é uma atividade bem legal, uma ideia para você fazer algo bem legal, para entregar para os seus amigos, para os seus vizinhos. Então, prestem bastante atenção e façam, porque vai ser muito bom. É uma ideia muito legal para você aproveitar e falar do amor de Jesus para as pessoas agora nesse Natal. É verdade. Certo, Ed? E não esquecer que o Natal, ele não é Papai Noel e presentes, é na verdade o nascimento de Jesus. Exatamente. No Natal nós celebramos o nascimento de Jesus. Sim. Então, não se esqueçam disso. As coisas, as luzes, os presentes, eles querem tirar a nossa atenção do verdadeiro sentido do Natal, né? É Ed? verdade. Muito bem lembrado você falar. Mas né? não que é ruim receber presente, né, tia? Não é Não ruim, é não é pecado. pecado. Não é pecado. Você pode ganhar um presente, claro que pode. Mas não pode se esquecer que o aniversariante é quem? Jesus. Jesus, certo? Então aproveitem bastante o vídeo, vocês vão gostar. E depois contem pra mim se vocês fizeram, certo? Beleza. Certo, Ed? E manda pra gente, hein, a atividade. Isso, manda sim. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Olá, crianças! A atividade de hoje é uma atividade culinária. Nós iremos fazer uma receita deliciosa de cookie e nós vamos aprender uma lição com ela. E também contaremos com a participação de 2 Masterchefs Kids muito especial. Olá, crianças! Como a gente combinou, aqui estão os nossos 2 Masterchefs, Clara Toledo e Daniel Toledo. Agora nós vamos fazer então um cookie, uma receita especial fornecida pela tia Araceli. Então primeiro nós vamos pré-aquecer o forno, que a mamãe já colocou. Então vamos agora misturar os primeiros ingredientes. Clara vai misturar o bicarbonato de sódio junto com a farinha. Esse daqui, né, mamãe? Mistura bem. Colher. Isso. Agora, deixa-se reservado. Numa outra bacia, o Daniel vai colocar a margarina derretida. Esse? Nós vamos precisar que a mamãe ajude preparando os ingredientes. Isso, a margarina e agora o açúcar mascavo e o açúcar cristal. Esse? Agora nós vamos mexer bem. Cadê a colher? Mexe até misturar tudo. Sim, tá bom? Mais um pouquinho. Agora nós vamos adicionar os ovos, a essência de baunilha Qual que é? e o sal. Aqui tá o sal. Posso mexer? Agora é só misturar tudo. Vamos misturar Posso tudo. mexer? Daqui a pouquinho, claro. Tá. Agora deixa a Clara mexer um pouquinho. Tem que mexer por mais ou menos 1 minutinho. Isso. Agora nós vamos pegar aquela bacia com a farinha. E vamos colocar isso tudo ali dentro. Daniel, ajuda a Clarinha. Isso, raspa bem.
Ótimo, agora mistura tudo. Tá pingando. Vai misturando. Isso, vamos continuar mexendo. Pode mexer com a mão? Uhum. Você mexe bem, uma hora você vai ter que colocar a mão na massa. Tem que pegar bem o que tem ali no fundo. Isso, quando tiver assim, tudo numa cor só, bem misturadinho, nós vamos colocar as gotas de chocolate. Sim, tá bom? Acho que tá bom. Agora vamos virar ali. Pode virar, Dani, as gotinhas de chocolate. E aí mexe com a mão também? Uhum. Que delícia! Essa parte tem que misturar bem, né? Uhum. Senão vai E ficar também um lugar... pode quebrar as gotas. Ai, que delícia. Por aqui. Isso, agora que já tá bem misturadinho, nós vamos fazer bolinhas e colocar na forma untada com azeite ou margarina ou manteiga e farinha. Quanto assim? Não pode ser muito grande a bolinha, que ela vai depois ela vai virar um cookies. Sim. Acho que um pouquinho menor. Assim? Isso. É só pôr a Daí- bolinha assim? Isso. Daí tem que deixar um espaço entre elas para o cookie abrir. Assim ou menos? Menos. Assim? Uhum, pode ir colocando no espacinho. Agora que a gente já colocou na forma, tem que colocar espaçado. A gente vai levar ao forno pré-aquecido por mais ou menos 10 minutos. Então agora os nossos cookies estão prontos. Você tem que deixar no forno até começar a dourar. As bordas. E ele ainda parece que fica um pouquinho cru, mas depois ele seca. Se deixar muito, ele vai ficar queimado. E daí a ideia que a gente teve é de falar as boas novas para as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, que ainda não conhecem sobre o amor de Jesus. Então nós vamos pegar esses cookies, separar em saquinhos, né? Esses daqui. Colocar um lacinho e um cartão com um versículo bíblico e levar para os nossos vizinhos, que foram as pessoas que eles escolheram, para falar do amor de Jesus, né, crianças? Vocês gostaram dessa atividade? Sim. Gostaram? Será que ficou bom? Vamos experimentar? Divide assim no meio. Pode pegar um para cada um. Tá quente. Tá quente ainda? E aí? É isso? Tchau, então, pessoal. Tchau. Oi, crianças! Tudo certo? Então, eu acho que vocês, se vocês estão me vendo agora, talvez já tenham feito a atividade, né? Então, é para vocês fazerem cookies de Natal. Mas se vocês, caso vocês sentirem no coração, podem enviar pra gente aqui do cultinho infantil, pra mim, pra Bia, pra tia Cíntia, porque eu gosto muito de cookie. E eu gosto de